Pessoal, para encerrar nossa aula agora, a gente vai falar sobre a estrutura de Lewis. A estrutura de Lewis é uma das principais formas de representar as estruturas formadas pelas ligações. Então, para montar uma estrutura, utilizando apenas a camada de valência como base, né? A gente monta a estrutura de Lewis utilizando apenas a camada de valência como base. Os elétrons utilizados nas ligações são representados como traços e os não utilizados como pontos. A gente vai ver isso, que a gente vai fazer um exemplo aqui. Os traços, eles representam um par de elétrons, que é a quantidade usada para fazer uma ligação. Então vamos lá. Ó, construindo uma estrutura de Lewis. Eu vou construir a estrutura de Lewis para o composto SO3, que é o íon sulfato, que inclusive é o exemplo que a gente tem da molécula lá. É um dos exemplos, né? O primeiro passo para a gente construir uma estrutura de Lewis é contar todos os elétrons na camada de valência. Então vejam, olha, eu sei que o enxofre e o oxigênio eles estão no grupo 16 da tabela periódica, ou família 6A. Então eles vão ter 6 elétrons na camada de valência. Como eu tenho apenas um átomo de enxofre nessa molécula, eu conto os elétrons de valência do enxofre apenas uma vez. Como eu tenho 3 átomos de oxigênio nessa molécula, eu vou contar 3 vezes os átomos de valência do oxigênio, que vai me dar 18. Somando isso, eu tenho 24 elétrons de valência. Mas esse composto ele tem uma carga negativa. Ele tem uma carga negativa de valor 2. Né? Isso quer dizer que ele tem 4 elétrons a mais. Né? Então, desculpa, ele tem 2 elétrons a mais, perdão. Então, ao invés de ter 24 elétrons de valência, eu vou ter 26 elétrons por conta dessa carga negativa aí de número 2. Então, ao todo, eu tenho 26 elétrons de valência para distribuir esse composto aqui. Pessoal, o segundo passo é determinar quem vai ser o nosso átomo central. Então, pense, geralmente, para ser um átomo central, é ideal que ele faça bastante ligações. Então, se a gente tivesse um composto com hidrogênio aqui, por exemplo, o hidrogênio não poderia ser o átomo central porque ele faz uma ligação só. Então, oxigênio, enxofre, carbono são bons átomos para você estabelecer como átomo central da sua estrutura de Lewis. Mas olha só, aqui no caso, a gente tem o enxofre e o oxigênio. Os dois são muito bons para serem átomos centrais. Porém, eu só tenho um átomo de enxofre. Então ele só pode ser um átomo central, né? Ao redor dele ficarão, então, os átomos de oxigênio. E é isso que a gente observa. A gente coloca o enxofre como átomo central na estrutura de Lewis e os oxigênios ao redor. Bom, o terceiro passo é colocar um par de elétrons em cada ligação. Então vamos lá. Se a gente colocou os oxigênios ao redor, quer dizer que ele está fazendo pelo menos uma ligação com o enxofre. Todos esses oxigênios estão fazendo pelo menos uma ligação com o enxofre. Né? Então a gente colocou um par de elétrons em cada ligação. Então já foram 6 elétrons, né? Dos 26 que a gente tem para distribuir. O quarto passo é colocar todos os elétrons restantes nos átomos periféricos. Quem são nossos átomos periféricos? São os oxigênios, né? Então a gente faz isso. A gente coloca os elétrons restantes dos oxigênios, né? Então a gente distribuiu aqui. Somando todos esses elétrons que a gente distribuiu, a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Faltam então 2 elétrons, né? Porque o nosso composto ele tem carga 2 menos, é o íon sulfato. Então, o que a gente observa aqui no passo 5 é que a gente adiciona os elétrons restantes do átomo central. No caso, eu tinha 2 elétrons ainda para adicionar, coloquei no nosso átomo central, que é o enxofre. O sexto passo, que está lá na nossa apostila, no capítulo 2, é você adicionar duplas ou triplas ligações, caso o átomo central não tenha completado seu octeto. Olha só, nesse caso aqui, se a gente contar quantos elétrons o enxofre tem, ele tem 2, 4, 6, 8 elétrons, né? Cada ligação dessa é um par, então 2, 4, 6, 8 elétrons, contando com os 2 elétrons livres aqui. E os oxigênios também estão cada um com 8 elétrons nas suas camadas. Ou seja, esse composto já atingiu a estabilidade dele. Todos os átomos envolvidos nessa ligação atingiram a estabilidade deles. Mas, pessoal, esse composto aqui, o íon sulfato, ele tem uma coisa que a gente chama de ressonância. E ressonância é uma coisa que acontece na natureza que ajuda aquele composto a se estabilizar. Então, por exemplo, a ressonância é o quê? São as duplas ligações que vão caminhando entre a molécula, por assim dizer. A gente pode dizer que elas estão caminhando. Então, a gente tem a primeira conformação aqui, que é o o oxigênio da esquerda, né, fazendo uma ligação
com o enxofre, fazendo uma dupla ligação com o enxofre. A segunda conformação é o oxigênio da direita, fazendo uma dupla ligação com esse enxofre. E a terceira conformação é o oxigênio que está em cima, fazendo uma dupla ligação com esse enxofre. É importante dizer que essas três conformações, com as duplas espalhadas dessa forma, elas acontecem simultaneamente na natureza. Essas setas aqui, essas setas duplas, são chamadas de setas de ressonância, né? E isso ajuda a trazer estabilidade para os nossos compostos. Então foi isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre ligações químicas, estrutura de Lewis. Aprendemos a fazer uma estrutura de Lewis. E façam os exercícios da apostila. Nos vemos agora no encontro síncrono e depois na próxima aula. Beijão. Valeu.